Olá pessoal, passando aqui rapidinho para a gente dar continuidade aí àquele vídeo sobre o dimensionamento aí desse circuito de um chuveiro elétrico de 7.500 watts, esse cara aqui, ó, Lorenzetti de 7.500 watts, em que a gente utilizou aí condutores de 4 milímetros e disjuntores de 40 amperes, curva B, além de um DR 40 amperes 30 miliamperes para uma tensão nominal aí de 220 volts. Inclusive, no vídeo, vários inscritos questionaram aí categoricamente aí a capacidade de condução de corrente desse condutor aí de 4 milímetros para este equipamento e também questionaram aí a utilização aí de um disjuntor de 40 amperes para a proteção desses condutores. Não sei qual é a formação desses profissionais, não sei qual é a experiência dele, mas eu queria saber de você. O que você acha disso? Tá? Se você concorda, comente aí. Agora, se você não sabe, tem dúvida, então assista esse vídeo aí até o final para você emitir aí a sua opinião. Então eu queria dizer para vocês, queria começar dizendo que os condutores de 4 milímetros, eles suportam entre 23 e 45 amperes, a depender de uma série de variáveis que a gente vai já falar. Que variáveis são essas? A isolação do condutor, né, o tipo de material que é utilizado aí na isolação do condutor, o fator de agrupamento, a quantidade de cabos ou condutores carregados dentro de um eletroduto, a taxa de ocupação, o diâmetro do eletroduto, a temperatura ambiente, se embutidos na alvenaria, no piso ou em eletrocalhas, a distância do circuito terminal até o quadro de distribuição, tá? Tudo isso influencia na capacidade de condução de corrente aí de condutores. A capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D para condutores de cobre de 4 milímetros com isolação em PVC que suporta até 70 graus aí em regime permanente, ele varia de 23 a 38 amperes, a depender daquelas variáveis que a gente já falou aqui. Já o mesmo condutor de 4 milímetros, se tiver aí sua isolação em EPR, HEPR ou XLPE, que suportam temperaturas de 90 graus em regime permanente, ele tem a sua capacidade de condução ampliada aí para até 45 amperes. Isso conforme o próprio fabricante. Eu vou deixar inclusive essa tabela aí da Prisma Pirelli, né? Um dos maiores fabricantes de cabos do mundo, que fala sobre isso aí na sua tabela. Não sou eu que estou dizendo, é o fabricante. São normas técnicas. São premissas de engenharia que está dizendo isso, pessoal. Então não é possível afirmar que um condutor de 4 milímetros ele suporta 40 amperes ou 35 amperes e ponto final. Não é assim, bagunçado. Depende do projeto. Depende do projeto. Tá bom? O chuveiro, ele é uma carga resistiva, puramente resistiva. E quando você tem uma queda de tensão numa carga resistiva que utiliza uma resistência para transformar energia elétrica em calor, você não tem o aumento da potência e nem o aumento da corrente. A corrente e a potência cai também. Então, diferentemente de um motor de indução monofásico ou trifásico, em que aumenta a corrente no bobinado quando você tem quedas de tensão, as cargas resistivas não. Se você tiver uma queda de tensão, ela simplesmente cai a corrente e cai a potência também. Tá? Então, quando você utiliza um disjuntor dedicado curva B, com um retardo menor, você está garantindo que ele responda num tempo mais rápido, já que esse cara não precisa de uma corrente de partida, digamos assim, diferentemente aí de um motor, que precisa de curvas dedicadas, normalmente C e D. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá, então, aí o nosso próximo tópico, que é os DRs. Vamos lá, então?
Existe muita confusão ainda sobre os tipos de DRs. Tem DR, IDR e DDR. É a mesma coisa? Qual é a diferença de um para outro? A gente vai falar já já sobre isso, pessoal. Existem diferenças entre um e outro, sim. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês aqui esses caras físicos no disjuntor. Eu queria esclarecer para vocês, principalmente eletricistas aí que ainda têm alguma dúvida, que existem diferenças entre os termos DR e DDR. Queria esclarecer para vocês que IDR e DR são a mesma coisa. Interruptor diferencial residual. Já o DDR é um disjuntor diferencial residual. Ou seja, ele é um combo, uma mistura de disjuntor termomagnético com DR. Então, portanto, a gente tem nesse quadro aqui fornecido pela Siemens, o nosso parceiro, patrocinador aqui no canal da Eletricidade, um quadro moderno e completo aqui com todos os dispositivos de proteção. Começando aqui com os disjuntores termomagnéticos, esse cara aqui é o geral, trifásico. Ele protege os fios elétricos da edificação aí contra sobrecargas e curto-circuito. Na sequência, ligado em série com ele, nós temos aqui o DR, que apenas enxerga correntes de falta, tá? Ou correntes de fugas, né? As massas. Esse termo corrente de falta significa que é um caminho diferente que a corrente percorreu para fechar o circuito elétrico, né? Ou seja, um caminho diferente do convencional. Normalmente, a corrente ela flui de uma fase passando pela carga, a carga pode ser uma lâmpada, um eletrodoméstico, uma máquina, um transformador, retornando ali por outra fase ou pelo neutro. Tá? Esse é o caminho convencional. Quando você tem essa corrente fluindo da fase, passando pela carga, ou seja, fluindo pelo terra, a gente chama de corrente de falta. Isso é grave. Pessoas podem levar choques, edificações podem pegar fogo e é para isso que servem esses dispositivos, esses interruptores diferenciais residuais, os DRs. Olha só que interessante, pessoal, ali na cozinha, onde a gente vai mostrar aqui o quadro, um pássaro, né? Olha só, a gente tem um pássaro aqui que entrou na cozinha, tá? Interessante, tá aí. E tragam boas previsões aí pra gente, tá? Aqui na sequência a gente tem o famoso DDR, que muita gente não conhece, inclusive inscritos no canal aqui, tá aqui, portanto. O DDR é um combo, uma mistura, uma associação de disjuntor termomagnético aí com dispositivo residual, tá? Então ele é o combo, é a associação dos dois. É um elemento bem mais caro, para vocês terem uma ideia, isso aí custa em torno de 700, 800 reais, enquanto que um DR desse aqui custa aproximadamente 200, 300 reais. Ele custa bem mais caro aí o DDR, não sei se vale a pena você comprar um DDR, porque os dois componentes juntos, o disjuntor mais o DR, sai mais barato ainda do que um DDR. Mas, tá? Quem quiser também pode adquirir. Para completar o nosso quadro, a gente tem finalmente aqui o DPS. 3 DPS aqui são dispositivos de proteção contra surtos transitórios de tensão. E eles atuam quando você tem surtos provocados por descargas atmosféricas ou por algum tipo de manobra feito pela concessionária. Normalmente você tem surtos, né? E esses surtos podem ser prejudiciais, podem queimar eletroeletrônicos sensíveis, como computadores, né, TV, né, geladeiras modernas, né, equipamentos inverters, etc. e tal. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o disjuntor é o cara que apenas e tão somente protege os condutores contra curto-circuito e sobrecarga, mas eles estão para a proteção fina contra surtos transitórios aí da rede, tá? Quem faz isso aí é o famoso DPS. E nesse contexto, quanto maior o valor do DPS em KA, melhor. Então, se de repente você tem dinheiro para comprar um DPS de 120, então compre um de 120 KA em vez de comprar um de 15 ou de 20, por exemplo. Ao contrário do disjuntor, quanto maior esse valor aí, melhor. Já os disjuntores, as correntes nominais vão de 1 ampere até 63 amperes para mini disjuntores, né? Então, isso aí tem que ser dimensionado conforme a seção transversal do condutor. Mas esse é assunto para outro bate-papo. Então, com isso, a gente finaliza o nosso review aqui de hoje no TikTok e também no canal da Cidade. Agradecendo mais uma vez aí a Siemens aí pelo envio do super mega
quadro. Eu queria depois falar sobre esses disjuntores com esses dispositivos aqui, né? Super interessante, que facilitam aí a remoção do cara do quadro aí sem precisar de nenhuma ferramenta, tá? Então é isso, pessoal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Seja membro. A gente vai ficando por aqui. E um abraço aqui do professor Ronaldo Lima no canal da Elasticidade. Tchau, pessoal!